série de texto fora do contexto. Hoje nós vamos estar lendo em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vou esperar só colocar ali para a gente poder ler junto. Amém. O texto fala assim: porque eu bem sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para lhes dar um futuro e uma esperança. Se eu pudesse dar um texto, um tema, né, no caso, para esse texto, para esse versículo, eu daria: será que Deus nos prometeu uma vida sem sofrimentos? Será? Então vamos estar dando início aqui. Talvez você já viu esse texto, né, em quadro de parede, ou uma palavra de autoajuda que alguém falou para você, mandou para você, ou até mesmo para passar em alguma prova, para fazer uma prova para a faculdade, uma prova para um concurso, ou até mesmo em legenda de rede social. É muito comum a gente ver alguns tipos de textos, né, sendo usados de uma outra forma, que a pessoa não vê o contexto. Ou para você conquistar um emprego, ou até mesmo, né, para você prosperar aí uma prosperidade financeira. Então as pessoas elas pegam esse texto de uma forma isolada e aplicam isso para a sua vida, ou para mim, ou para a própria vida dela, dessa forma, colocando num quadro de parede. Eu lembro que lá em casa, quando a gente morava aqui no Jockey no início, a parede ainda era verde, o Minigui tinha um quadro desses, com algum salmo lá, que não sei por qual motivo ele gostava daquele quadro feio, mas a gente tinha o quadro lá. Eu não lembro exatamente o texto, mas tinha algum texto bíblico lá. Então, eu e você podemos ver esse texto em diversas coisas, assim como a gente vê outros textos também em carro, no Facebook, no Instagram. Eu também tenho lá um textinho. Então, certamente, eu e você também já ouvimos falar que um texto, né, fora do contexto, ele vira um pretexto. Então, acho que todo mundo aqui já ouviu o pastor falar. Então, esse pretexto serve para qualquer coisa. Então, as pessoas pegam esses textos isolados e aplicam na nossa vida, porque às vezes nós estamos passando por determinada situação e a pessoa vai lá e vai pegar esse texto automaticamente sem ler e vai achar que isso se aplica naquele momento na nossa vida. E na Bíblia não é assim que funciona. Os versículos eles foram escritos ali, tem um contexto. Então, para quem Deus disse isso? Para quem Deus disse esse texto, né? Porque eu bem sei os planos que tenho para vocês. Em qual contexto ele foi dito isso? E o que realmente significa? Então, fica essas 3 perguntas para nós. Vamos estar dando continuidade aqui e nós vamos entender. Jeremias 29, ele não é uma promessa individual isolada. Então, esse texto, ele não pode ser usado, aplicado na nossa vida de uma forma isolada, porque ele tem um contexto. Ele é uma mensagem de quem? Do profeta Jeremias, e uma mensagem para quem? Para os judeus exilados na Babilônia. Para os judeus que foram exilados na Babilônia naquele tempo. Então, os judeus, eu anotei aqui, um povo de Judá que foi levado cativo em desobediência a Deus. Para a gente poder entender um pouquinho, porque como eu estou lendo só esse versículo, antes vai explicar um pouquinho, se vocês puderem ver também em casa. Então, Jerusalém estava em ruínas, e naquele tempo os falsos profetas eles diziam assim, ó: vocês vão voltar rápido, Deus vai restaurar tudo agora. E quantas vezes eu e você não ouvimos isso falar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? Quantas falsas promessas por uma luta, uma adversidade que a gente está passando? Mas Deus em nenhum momento ele disse que a gente não passaria, né, por aflições, e as pessoas vêm de forma errada e falam assim, para mim e para sua vida: não, perdeu tudo, aconteceu alguma coisa. Não, Deus vai restaurar a sua sorte de bênção. É assim que a gente vê por aí fora, né? Como se fosse no nosso tempo, e não é no nosso tempo. Se Deus quiser fazer, ele vai fazer. Então, Jeremias, ele foi aqui inspirado por Deus e trouxe uma palavra. Ele disse que o exílio duraria por 70 anos. Então, aquele povo, eles passariam por esse exílio
na Babilônia durante 70 anos. Não eram 7 dias, nem 7 semanas, nem 7 meses. Foram 70 anos. Então, antes do versículo 11, Deus manda o povo construir casas, né? Naquele lugar, na Babilônia. Construir casa, plantar, viver da plantação, né? Plantar, construir, viver da plantação, casar, formar família, fazer filhos, para continuarem a descendência deles naquele lugar e viver na Babilônia. Ou seja, Deus já estava mostrando para eles que não ia ser pouco tempo. Eles tinham que viver ali por 70 anos, construir, casar, ter uma vida também com Deus, continuar a oração, continuar os cultos deles ali naquele local, né? Então, Deus aqui ele anuncia uma grande provação referente ao quê? Esses 70 anos, esse processo que eles tinham que viver na Babilônia. Então, saiu do controle deles, mas nós podemos ver que não sai do controle de Deus. Deus disse que ia durar 70 anos através da vida de Jeremias. Eles tinham que continuar apenas, como eu falei, orando, buscando ao Senhor e fazendo o que o Senhor já tinha falado para eles antes no versículo 11, construir, casar, enfim, como eu já falei. E no verso 10, quando se completasse esses 70 anos, ele fala o quê? Eu os trarei de volta. Essa exposição, né, de Jeremias no 29:11, ele diz assim, eu sei que os seus planos. Então Deus afirma a soberania dele. Deus afirma que está ali com eles, que está no controle daquela situação, em meio àquele povo que estava ali confuso, né, e perdido naquela situação. Foram tirados de um lugar, foram tirados e foram levados exilados para a Babilônia. Sem saber o que aconteceria, Deus foi lá, instruiu Jeremias, deu as ordens, os comandos, o que eles deveriam fazer. E Deus, em nenhum momento nós podemos ver aqui que Deus estava perdido. E assim também é na nossa vida. Às vezes uma coisa vai sair do nosso controle, mas Deus não está perdido. Ele sabe tudo o que vai acontecer. Antes mesmo que aconteça na nossa vida, Deus já sabe. Ele sabe como vai acontecer, ele sabe como vai ser no meio e no fim, porque Ele é o nosso Deus, Ele está conosco. E a nossa única obrigação, a nossa única coisa é crer que nós vamos passar por aquilo ali, crer que Jesus está conosco, e aquele povo, ele tinha que crer que Jesus estava com eles, assim como foi falado, independente da confusão, né, toda que estava acontecendo. E na parte B do texto, vai falar assim, planos de paz, né? Diz o Senhor, planos de paz e não de mal. Essa paz, ela não significa uma restauração, não significa um bem-estar, uma plenitude e nem reconciliação com Deus, trazendo para a nossa vida hoje, né? Não é uma restauração que aconteceu, vai fazer rápido, vai aplicar isso na nossa vida. Ela, no caso, ela significa isso. A restauração, bem-estar, plenitude e reconciliação com Deus. Recapitulando, desculpa. Ela significa uma restauração, bem-estar, plenitude e reconciliação com Deus. E hoje em dia a gente vê as pessoas aplicando de forma errada, o que não significa, como eu falei, uma vida sem problemas, uma prosperidade imediata, uma prosperidade financeira e nem um sucesso garantido, como eu falei, que pode ser aplicado numa prova, né, como as pessoas aplicam numa prova, e não é assim, não é uma palavra de autoajuda para mim e para você. Então Deus promete àquele povo ali na Babilônia uma restauração nacional após o exílio, após o período que eles iam ficar ali durante 70 anos. E ele não promete uma promessa individual de sucesso pessoal, como eu falei. Não vai prometer, você vai prosperar, você vai enriquecer, você vai ter um carro, você vai ter bens, não. Ele promete só a restauração, né, completa ali nacional depois do exílio. Então, um grande erro é que nós aplicamos esse texto e usamos fora do contexto. A gente usa, como eu falei, numa determinada situação que não é para ser usada. Deus tem um plano lindo para a sua vida. A gente sempre ouve uma coisa assim do tipo, né? Uma revelaçãozinha, quando a gente vai numa igreja X e tal. Por isso que eu nem gosto de visitar, não sendo preconceituosa, né?
Mas aí a pessoa vai lá, nossa, eis que te digo, Deus tem um plano lindo para sua vida agora. Para mim isso é muito genérico, porque até as crianças conseguem falar. Então a gente vê as pessoas pegando esse texto e falando isso. Deus tem algo novo para sua vida, Deus tem um plano lindo. Você vai prosperar, sua empresa. Eu lembro até pessoas falando isso para mim. Não, varão, sua empresa vai prosperar. Você vai ter muitas franquias. Gente, se a gente não trabalhar, a gente não correr atrás, não vai cair do céu. O que cair era maná, hoje em dia cai chuva e sereno. Entendeu? Não vai cair um meteoro, alguma coisa, né? Mas não vai cair assim, a pessoa falando e vai acontecer. Tá entendendo? A gente pode falar, né? Querer o bem do outro, mas falar coisas que vai te iludir de uma maneira que nunca vai acontecer. Quem falou? Oi? Não, mas tem gente que acontece, vai lá, não vai saber, né? Talvez novo na fé e vai cair nesse conto de fadas que as pessoas falam. Que você vai prosperar, você vai ter, seu futuro será sua vitória, dá um glória, sua vitória, sua vitória. Não, o texto não fala isso. Mas as pessoas, elas ignoram 3 coisas, ó. O contexto do sofrimento daquele povo lá na Babilônia, o tempo de espera, como eu falei, não foram depressa 7 dias, foram 70 anos. Muitos morreram, muitos não viram essa promessa se cumprir referente a esses 70 anos. E o juízo de Deus. Uma ilustração que a gente pode trazer aqui, que eu anotei, é como se fosse uma carta. Ela foi enviada, vamos supor, lá para a família do Leandro, uma carta específica, e eu vou lá e digo, não, isso foi para mim, isso foi escrito para mim. Não é. Foi escrito para um determinado povo, foi escrito para uma determinada pessoa. Então nós temos que crer e saber hoje, através desse texto, a verdadeira esperança. Que ela não está ali no retorno da Babilônia, ela está em Cristo. Ele é o cumprimento desse final, dessa esperança daquele local. Então Jesus, ele inspirou Jeremias para falar com eles através disso. Então eles tinham que ter esperança, eles tinham que construir, plantar e saber que Jesus era a esperança deles, e assim como é na nossa vida. Jesus é a nossa esperança. Então Cristo, ele é a verdadeira esperança, independente da circunstância que eu e você estamos passando. Mas essa é uma verdade. Nós podemos aplicar esse texto na nossa vida. Cristo é a nossa verdadeira esperança. E Deus continua soberano na minha, na sua vida. Mesmo quando parece que está fora do nosso controle, como eu falei. Às vezes parece algo impossível. Mas se a gente continuar a nossa fé em Jesus, no tempo certo, no tempo determinado, se for da vontade dele, para mim e para a sua vida, isso irá acontecer. Eu anotei também uma parte muito importante, que é o grande ensinamento de Jeremias. A esperança do cristão, ela não está em soluções rápidas ou em uma vida sem problemas, mas sim na fidelidade de Deus, que cumpre seus planos eternos, que são maiores que os nossos. Planos esses nossos que são egoístas, passageiros, terrenos. Às vezes queremos aplicar essa palavra, eu vou ganhar, eu vou fazer, eu vou ter, ou eu quero uma coisa para mim, uma satisfação pessoal, e são esses planos aqui que são egoístas, terrenos e momentâneos. Então hoje nós somos como esses estrangeiros na Babilônia, exilados, né? Nós somos estrangeiros nesse mundo, assim como os exilados foram naquele local. A gente passa por luta, a gente passa por aflição, talvez a gente não vê respostas imediatas, são muitos problemas. Todos aqui somos adultos, sabemos a dificuldade que é ser adulto, sair de casa, ter conta, ter compromissos. Talvez a pessoa não tenha um emprego e fique desesperada, porque a gente tem contas, mas a gente tem que continuar lembrando da promessa de Deus na nossa vida, porque ela é válida. Ela é válida para mim, para você. Então, em meio ao exílio desse mundo, Deus continua conduzindo a minha e a sua história para a vida eterna, que é a vida que Cristo nos prometeu, que é no reino celestial. Os nossos olhos, eles não podem estar nesse sofrimento passageiro, como a gente fica. Eu falei, nós somos humanos, né? Nós somos falhos.
E às vezes a gente fica com o nosso coração, com a nossa mente no que estamos vivendo hoje. Mas tudo aqui é passageiro. Tudo aqui um dia vai passar. E a gente tem que continuar buscando ao Senhor, lendo, meditando, falando de Jesus, porque Ele também pediu que nós saíssemos por aí afora, falando do amor dele, e hoje em dia a gente pouco vê, falando do verdadeiro evangelho. E então nós não podemos ser egoístas e pensar só em nós. Nós temos que sair falando dele, do amor dele, da eternidade que nos espera lá em cima, que andaremos em ruas de ouro e vamos viver nessa eternidade com ele lado a lado. Então eu concluo dizendo que Jeremias 29:11, ele não é uma promessa de sucesso imediato, não é uma promessa de sucesso individual, e nem tampouco um versículo de autoajuda, como vemos, e eu falei que a gente usa de formas totalmente erradas em quadro, seja o que for. Mas ele é uma promessa de restauração para um povo disciplinado, aquele povo que viveu disciplinado na Babilônia por 70 anos e ouviu e obedeceu a voz do Senhor, para construir casa, para plantar, seja o que fosse. E assim também na nossa vida, que a gente possa ouvir a voz de Deus, que a gente possa ser obediente, que a gente possa fazer o que o Espírito Santo manda no nosso coração. E para isso a gente tem que ter intimidade, a gente tem que renunciar, seja um celular. Eu tiro por mim, que às vezes a gente já acorda, às vezes não, todos os dias. A gente já acorda, já vai direto para o celular, vê a notificação, saber se meu pai me deu esporro que eu não olhei. E nossa vida é assim, é correria. Às vezes a gente esquece, dá uma pequena porcentagem para Jesus. Então, ele é uma promessa de restauração para um povo disciplinado, que possamos ser disciplinados, que possamos estar atentos ao que Jesus vem falando para nós. Às vezes Jesus está ali do seu lado, falando, através da palavra, e você não ouve, você ignora. Uma revelação do caráter soberano de Deus. Nós aprendemos nessa manhã também. E Deus, ele não promete uma vida fácil para mim, para você ou para o próximo, mas ele promete para mim e para você, como está escrito na Bíblia, um final redentor, um final com ele, um final celeste, uma vida eterna. Então, que nessa manhã nós possamos aprender que Jeremias 29, ele não é um texto isolado, ele não vai falar de uma caixinha ali de promessas, mas sim sobre o que Deus tem para a nossa vida, o que Deus também falou para aquele povo que possamos aplicar para a nossa vida. Pra gente, o que a gente faz aqui, a gente casa, a gente constrói, mas devemos, o que mais me pegou nesses todos 70 anos ali foi que eles continuassem tendo um momento com Deus. Então, trazendo para o nosso cotidiano de hoje, a gente vive nesse mundo como exilado, mas nós não devemos esquecer a Deus, nós não devemos esquecer de buscar a Deus em meio a tudo que a gente passa aqui, todo sofrimento, o que for, porque Deus não falou que a gente não teria sofrimento. A gente tem sofrimento, a gente sente dor, a gente tem conta, graças a Eva, seja quem for, né? Glória a Deus. Mas nós temos conta, nós sentimos dor, nós sentimos sofrimento, angústia, mas nós não podemos nos deixar abalar com isso. Nós não podemos deixar de olhar para o alvo que é Cristo e entender que somos adultos, homens e mulheres, e nós não vamos ter vida fácil, mas o nosso final é um final lindo com o nosso Redentor, que vive e reina para sempre. Aquele que morreu por mim e por você naquela cruz, para nos salvar, com um preço de sangue, um preço alto, para que no final a gente esteja lá junto com o Pai, junto com Jesus, adorando ao Pai em espírito e em verdade, cantando com os anjos, né? Santo, santo, santo. Eu creio, e assim como nós cremos, nós também temos essa missão de crer dentro de nós e falar também, multiplicar, propagar o amor de Jesus. Porque nós estamos vivendo nos fins dos tempos, onde muitos estão se esfriando, a gente vê mãe matando, a palavra se cumprindo, né? Pai matando, crianças sendo molestadas. E tudo isso é a pessoa não ter Jesus, não ter a palavra de Deus viva dentro do coração e dentro da mente. Então, não nos esqueçamos, Deus não promete uma vida fácil, Ele promete um final redentor. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, foi breve,
Foi breve, mas eu espero que os irmãos tenham entendido.